Olá, meus amadinhos, tudo bem com vocês? Esse é o nosso 9º vídeo do oitavo gênero de oração, que são as orações, né, que são os hinos do Apocalipse. Ensinar vocês a orar os hinos do Apocalipse. Jesus, em Apocalipse, ele é revelado, né, como totalmente triunfante e vencedor. Glória a Deus! Quando a gente não sabe o final de uma história, quando a gente não sabe o final de uma determinada tribulação, talvez nós possamos ser tentados a desistir no meio do caminho. Isso pode causar em nós uma ansiedade terrível, mas lá em João 16:33, Jesus diz claramente: eu venci o mundo. E quando você lê Apocalipse, você vai ver que Jesus Cristo, ele já venceu. Então, não precisa você ficar com medo do Apocalipse, não precisa você ficar com medo dos fins dos tempos, porque a palavra já fala que Deus venceu, Jesus Cristo é vencedor. E eu tenho visto e ouvido muito, muito mesmo, isso me preocupa, isso dói meu coração, que as pessoas, elas têm preguiça, né, de ler o Apocalipse, porque elas usam a desculpa de que Apocalipse é muito difícil de ler, que elas não entendem, que dá medo nelas. Muitas pessoas têm medo ao ler Apocalipse. Então, gente, repreendo isso em nome de Jesus. No início de Apocalipse já fala que benditas são as pessoas, felizes são as pessoas que lerem daquele livro. Então, todo e qualquer pensamento, sentimento ruim que vier no seu coração, a não ser o de alegria, está totalmente errado, está totalmente contrário à palavra de Deus. É Satanás colocando isso no seu coração e você precisa repreender isso no nome de Jesus. Apocalipse conta da nossa vitória com Cristo, conta do reino de Deus nessa terra, do milênio, conta do trono branco, quando nós vamos reinar com Ele nos céus. Então não tem necessidade nenhuma de você ficar com medo. Então, comece a ler Apocalipse, estude Apocalipse. Eu até vou indicar para vocês os vídeos do Daniel Saad, os vídeos do meu primo Fábio Arouca, que explica muita coisa sobre Apocalipse e vocês vão ficar encantados. Em nome de Jesus também eu vou gravar vídeos explicando algumas partes do Apocalipse para você de uma forma bem fácil de você entender. Então, se você está vendo esse vídeo, saiba que eu vou fazer outros vídeos. Você precisa ver esses vídeos e tire esse medo do seu coração. Porque orar esses hinos do Apocalipse, eles vão trazer fé e esperança para o seu coração. Se você está pensando em desistir, se você está com medo, você precisa orar essas orações, esses hinos do Apocalipse, porque vai brotar em você uma esperança, uma fé enviadas pelo próprio Deus ao seu coração. Esses hinos, eles vão revelar a atitude do céu em relação aos juízos de Deus na terra. Depois você vai lá e lê Apocalipse 6:10, Apocalipse 16:7, Apocalipse 11:18. Por quê? Lá tá falando que o céu, exatamente, o céu ora essas orações. Então, quando você orar esses hinos do Apocalipse, você vai literalmente estar orando na terra como se ora no céu. Gente, que grandioso isso! Então, o que você está esperando, querido? Fala aí, Apocalipse. Gente, por mais de 22 vezes, João declara em Apocalipse que essas orações que são feitas lá no céu, esses hinos do Apocalipse, eles são feitos em voz alta, são expressivos, porque isso demonstra paixão. Então, essas orações, quando você for orar os hinos do Apocalipse, você deve orar eles em voz alta. Então, vá para o seu lugar secreto e ore eles em voz alta. Durante esse momento de oração, o Senhor Jesus vai colocar muita esperança, muita fé, muita unção na sua vida. Você vai sentir muita manifestação de Deus, a presença do Espírito Santo. Então, é necessário que você ore em voz alta, porque quando a gente ora em voz alta, a gente, além de focar, né? Porque quando a gente fala em voz alta, muito dificilmente a gente vai conseguir pensar em outra coisa, além do que aquilo que a gente está falando. Então, além de você focar, você vai estar demonstrando a sua paixão. E se você tem dificuldade em fazer esse tipo de oração em voz alta, em voz expressiva, isso demonstra que você está com uma deficiência muito grande, porque que você está com uma deficiência de paixão no seu coração por Deus. Então, se você tem dificuldade de orar em voz alta, você precisa buscar mais a conhecer a Deus, mais intimidade com Deus, para que você se apaixone por Ele
mais profundamente para que você consiga fazer essas orações sem dificuldade. Mas, ao que eu te falo, faça isso mesmo sem querer, mesmo que seja difícil, porque conforme você for fazendo, eu tenho certeza, eu te garanto, que o Espírito Santo de Deus ele vai encher o seu coração de amor e uma paixão genuína por Jesus. E você, então, vai passar de orar de forma difícil para orar de uma maneira extremamente leve, para orar de uma maneira totalmente genuína e verdadeira. Gente, eu garanto para vocês. Então, comece a orar de forma alta, mesmo não querendo, que você vai passar a querer. Presta atenção no que eu falei para vocês. Depois você vai lá ler Neemias, capítulo 9, versículo 5. Que nós devemos disciplinar a nossa alma. As nossas emoções serão afetadas se disciplinarmos a nossa vontade a fazer um sacrifício de louvor. Se você se dispuser, se sacrificar a fazer essas orações dessa maneira, como elas devem ser feitas, você vai passar a ter vontade. Então, vai lá ler Neemias 9:5. Se discipline, querido. Isso daí está nas suas mãos. Então, se discipline, faça um propósito de orar os hinos do Apocalipse, nem que seja uma vez na semana, em voz alta aí, no seu local solitário. Ou você pode orar também no meio da sua casa com o povão em volta, não dá nada não. Ora mesmo, não que eles vão ler a Bíblia sem escolha, eles vão ouvir da Bíblia. Façam isso, galera, e me fala depois. Quero ensinar para vocês umas palavras de adoração mencionadas na Bíblia, que são palavras curtas e muito fortes, de extrema adoração a Deus. Presta atenção. As palavras poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória, poder, louvor, bênção, potência, domínio, são palavras que são usadas em adoração a Deus na Bíblia, palavras fortes. Então, eu vejo que as pessoas glorificam muito na igreja, né? Ou talvez você quer glorificar, mas você fala sempre as mesmas coisas, imita as outras pessoas, e glorifica talvez muitas vezes por achar que você tem que fazer isso por obrigação, etc. Então, eu estou te ensinando essas palavras para que para que a partir de agora você use essas palavras quando você for glorificar a Deus. Coloque ela no meio de frases. Por exemplo, há frases também que são mencionadas na Bíblia em adoração a Deus, que são santo, 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 né? Que são frases repetitivas de vitória. Digno é o Cordeiro, a salvação pertence a Deus, grande e maravilhoso, justo e verdadeiro. Essas são frases e palavras de adoração contidas na Bíblia. Então, utilize mais delas. Quando você for glorificar, talvez não só falar amém. Amém significa que assim seja, né? Então, que assim seja. Mas também usa poderoso, glorioso, lindo, fiel, verdadeiro, justo. Gente, você vai ver. Eu comecei a usar essas palavras que eu aprendi quando eu vou glorificar a Deus em qualquer situação, e muito também na minha igreja, no decorrer da palavra, do louvor, eu tenho usado essas palavras. E quando eu vou usando essas palavras de adoração a Deus, Deus ele vai me enchendo com o Espírito Santo dele, com a unção dele, e eu já me peguei chorando. Então, experimenta essas palavras, coloque essas palavras no seu vocabulário, em nome de Jesus vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Pensa que sua voz é um instrumento, e as palavras que você solta da sua boca, elas são notas musicais que vão ecoar lá na glória e adoração a Deus. Use bem esse instrumento que Deus te deu, viu? Ninguém no céu está em silêncio. O céu adora o Senhor o tempo todo. Então, não deixe de adorar o Senhor o tempo todo. E não deixe de fazer essas orações, desses hinos do Apocalipse, porque você vai estar orando na terra assim como eles oram no céu, e você será totalmente edificado por Deus. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido e que você ore, pelo amor de Deus, porque não adianta nada você ter um conhecimento se você não for colocar ele em prática. Aí você assistiu o vídeo inteiro à toa. Então, coloca ele em prática em nome de Jesus. Se você está no YouTube, corre lá no meu Instagram, que o próximo post vai ser colocando as orações, esses hinos do Apocalipse lá para vocês orarem. Vou colocar os versículos direitinho,
te aconselho a escrevê-los. Enquanto você estiver escrevendo os versículos em um papel, você vai estar meditando neles, você vai estar no momento de intimidade com Deus. Eu tenho certeza que ele vai falar muito no seu coração. Meu Instagram, se você está no YouTube, é _larissa.b_. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, me fala se você gostou, me fala se você está orando, se esses vídeos estão te ajudando. Eu vou ficar muito, muito, muito feliz. Esse foi o último gênero de oração mencionado na Bíblia e eu tô muito grata. Eu espero que, se você não viu todos, não perca tempo, vai assistir. Eu tenho certeza que Deus vai edificar muito sua vida. Então, um beijo no seu coração. Jesus te ama de montão.